Se Deus já escreveu o roteiro do universo, se cada cena da história, do Big Bang ao juízo final, já foi decretada em sua soberana presciência, por que você deveria se dar ao trabalho de orar? Pense nisso honestamente por um segundo. Parece um paradoxo, não é? Se o final já está decidido, a nossa oração é só um exercício de piedade? Um placebo espiritual para nos fazer sentir que estamos participando? Essa única pergunta, sussurrada ou gritada, já silenciou a vida de oração de milhões de cristãos. Gera uma espécie de fatalismo passivo. Seja o que Deus quiser, dizemos, enquanto cruzamos os braços. Mas nas ruínas fumegantes da esperança de uma nação, um profeta exilado, um estadista idoso de joelhos no chão da maior superpotência mundial, nos dá a resposta definitiva. E eu te prometo, a resposta dele não é uma fórmula teológica complicada. É uma chave que vai virar a sua percepção de Deus, do mundo e do poder explosivo que reside na sua voz hoje. Fique comigo, porque o que vamos descobrir vai mudar a forma como você ora para sempre. Para entender a resposta, precisamos viajar no tempo. O ano é 539 a.C. Estamos no primeiro ano de Dário, o medo. Imagine a cena. Feche os olhos, se puder. Você não está em um ambiente familiar. Você está na Babilônia, a capital do mundo. O ar é pesado com o cheiro de especiarias exóticas, dos sacrifícios queimados nos zigurates gigantes que arranham o céu, e do poder bruto. As muralhas da cidade são tão largas que carros de guerra poderiam correr sobre elas. O portão de Ishar brilha com seus tijolos azuis esmaltados, retratando leões e dragões, símbolos de uma força que parecia invencível. E no meio de tudo isso está Daniel. Ele não é mais o jovem herói que interpretou sonhos e enfrentou a fornalha ardente. Agora, ele é um homem de mais de 80 anos. Ele viu impérios inteiros nascerem e serem esmagados. Ele serviu sob Nabucodonosor, Belsazar e agora Dário. Sua vida inteira foi uma aula de história sobre a fragilidade do poder humano. Ele vive em uma posição de influência, mas é um exilado. Cada nascer do sol é um lembrete de que ele não está em casa. Jerusalém, a cidade da sua juventude, o lugar onde a glória de Deus habitou no templo, é um monte de entulho e cinzas, a quase 1000 quilômetros de distância. As harpas dos exilados, como o salmista cantou, estavam penduradas nos salgueiros. A esperança para muitos havia se tornado apenas uma memória amarga, coberta pela poeira de quase 70 anos. Talvez você se identifique com esse sentimento em alguma área da sua vida. Uma promessa que parece esquecida. Uma esperança que parece estar em ruínas. Você entende o peso que Daniel carregava nos ombros. Mas Daniel tem um tesouro que nenhum império pode confiscar, os rolos sagrados das escrituras. No silêncio de seus aposentos, longe da pompa da corte, ele desenrola um pergaminho. Não é uma leitura casual de um versículo do dia. Ele está debruçado sobre as palavras, meditando, estudando, contando os anos com a precisão de um erudito. O rolo em suas mãos é do profeta Jeremias. Suas mãos enrugadas traçam as letras hebraicas, e seus olhos, cansados de ver a ascensão e queda de reinos, se fixam em duas passagens. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, e depois a confirmação em Jeremias capítulo 29, versículo 10. E então, a revelação explode em sua mente como um relâmpago. Os números saltam da página. 70 anos. Deus, através de Jeremias, havia decretado um exílio de 70 anos como disciplina para a infidelidade de Judá. Era uma promessa de juízo, mas continha em si uma promessa de restauração. E Daniel, fazendo as contas, percebe com um choque elétrico. O tempo acabou. O cronômetro soberano de Deus está prestes a zerar. A promessa está na iminência de se cumprir. Qual seria a sua reação, a minha reação, a uma notícia dessas? Provavelmente um grito de alívio. Uma festa. Talvez correríamos para as redes sociais para anunciar. A profecia está se cumprindo. Estamos indo para casa. A reação lógica humana seria cruzar os braços, reclinar-se na cadeira e esperar Deus fazer o que ele prometeu que faria. Afinal, a promessa era dele, a soberania era dele, o poder era dele. O papel humano parecia ter acabado. Mas o que Daniel faz em seguida é a chave que destrava o paradoxo. É a lição central para cada crente que já se perguntou se suas orações importam. Olhe para Daniel capítulo 9, versículo 3. A escritura diz, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. Parem tudo. Analise essa frase. Ela é deliberada. Eu dirigi o meu rosto. Foi uma decisão, um ato de vontade. Ele se virou do conforto da promessa para a disciplina da busca. A promessa confirmada não produziu passividade, produziu a busca mais desesperada e apaixonada de sua vida. Daniel não pensou, que ótimo, Deus vai cuidar de tudo, posso relaxar. Ele pensou, a promessa de Deus é o sinal verde para eu me engajar no processo. A profecia não é um sedativo, é um convite à ação. E olhe como ele se aproxima de Deus. Com jejum, quer dizer meu desejo por ti é maior que meu desejo por comida. Com pano de saco, uma roupa áspera e desconfortável, quer dizer eu me dispo do meu conforto e status. E com cinza sobre a cabeça, um símbolo de luto e mortalidade, quer dizer eu sou pó, e não tenho nada a oferecer. Esta não é a postura de alguém que reivindica seus direitos. É o esvaziamento total de si mesmo. Daniel, o homem íntegro, o servo fiel, se apresenta diante de Deus como um mendigo espiritual. E aqui está a primeira grande revelação. A soberania de Deus não nos leva para o sofá do conformismo, ela nos joga de joelhos no chão da dependência. E o conteúdo da oração dele? É um oceano de confissão. Ele não começa com obrigado pela promessa. Ele não começa com uma lista de pedidos. Ele começa com uma identificação radical com o fracasso de seu povo. Ouça a linguagem nos versículos seguintes. Temos pecado e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. Perceba o pronome que ele usa repetidamente, nós. Pense nisso. Este é Daniel, o homem que preferiu uma cova de leões a pular um único momento de oração. Se alguém em Israel tinha o direito de se sentir um pouco superior, era ele.
Mas ele não faz isso. Ele não ora Senhor, olha só o que eles fizeram. Ele se inclui. Ele se envolve na vergonha coletiva. Ele entende que a aliança de Deus era com o povo, e o pecado de um impactava todos. Isso é confissão corporativa, um conceito quase perdido para a nossa cultura individualista. Ele não aponta o dedo. Ele se ajoelha junto, como parte do problema, para poder também ser parte da solução. E sobre qual base ele faz seu apelo? Qual é o seu argumento diante do tribunal celestial? É o mérito do povo? Não, ele acabou de confessar que não havia nenhum. É a sua própria justiça? Não, ele se cobriu de cinzas. A base inteira de seu apelo é o caráter de Deus. É o nome de Deus. Ele repete a frase por amor de ti mesmo, por amor do teu nome. O que isso significa? O nome na cultura hebraica não era apenas um rótulo. Era a essência do caráter, da reputação, das promessas de uma pessoa. Daniel está na prática dizendo, Senhor, não faça isso por nós, pois não merecemos. Faça isso por ti. A tua reputação está em jogo. As nações pagãs ao redor nos viram ser levados para o exílio e zombaram do nosso Deus. Se tu não cumprires a tua promessa de nos restaurar, o teu nome será desonrado. A tua fidelidade será questionada. Senhor, age para vindicar a tua própria glória. Ele não está tentando manipular a Deus. Ele está se alinhando com o maior desejo de Deus, a exaltação do seu próprio nome e da sua própria glória. Essa é a oração mais ousada e, ao mesmo tempo, mais humilde que alguém pode fazer. E a resposta do céu é de tirar o fôlego. Não demora semanas ou meses. A Escritura diz que enquanto Daniel ainda estava falando, confessando, orando, o anjo Gabriel, o mesmo que anunciaria o nascimento de Jesus a Maria, é enviado voando velozmente. E preste atenção na primeira coisa que Gabriel diz em Daniel capítulo 9, versículo 23. É uma das frases mais importantes de toda a Bíblia para entendermos a oração. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Deixe essa frase ecoar na sua mente. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No momento em que a oração nascida da promessa de Deus começou nos lábios de Daniel na Babilônia, o decreto para o cumprimento da promessa foi liberado no céu. O decreto soberano de Deus e a súplica desesperada do homem não são duas forças em competição. Elas não são realidades paralelas que ocasionalmente se tocam. Elas são parceiras de dança, perfeitamente sincronizadas. Deus, em sua soberania, não decretou apenas o fim, a restauração de Israel. Ele também decretou os meios para alcançar esse fim, a oração de um servo fiel, de coração quebrantado, chamado Daniel. Aqui está a solução para o paradoxo. As promessas soberanas de Deus não anulam a oração, elas acendem a oração. Elas são o roteiro que Deus nos dá para que possamos orar de acordo com a sua vontade. A soberania revela o destino final, e a oração é a jornada divinamente designada que Deus nos convida a trilhar para chegar lá. Orar não é informar a Deus sobre algo que ele não sabe. Orar é concordar e participar do que ele já se propôs a fazer. E essa ideia não é uma peculiaridade do livro de Daniel. É uma sinfonia majestosa que ressoa de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia inteira testifica dessa parceria divina. Pense em Salomão, séculos antes de Daniel, no auge da glória de Israel durante a dedicação do templo em 1 Reis capítulo 8. O que ele faz? Ele oferece uma oração que é uma obra-prima de previsão teológica. Ele antecipa todos os cenários de desastre que poderiam sobrevir ao povo por causa do pecado, incluindo a derrota e o exílio. E para cada cenário ele implora, se eles caírem, mas depois se arrependerem, e orarem voltados para esta casa que edificamos ao teu nome, ouve tu nos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e age. Salomão sabia, pelo Espírito, que a promessa da aliança incluía tanto a disciplina quanto a restauração, e ele ensinou ao povo que a oração arrependida era a ponte divinamente estabelecida entre as duas. Avance para o livro de Crônicas. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, um texto que muitos usam como um amuleto, mas que é, na verdade, um princípio da aliança. Deus aparece a Salomão e diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note a lógica divina, a equação sagrada. Há uma condição humana, se o meu povo, e há uma consequência divina, então eu ouvirei. A iniciativa soberana de Deus em estabelecer a aliança e fazer a promessa é o que dá ao povo a base e o convite para responder em humilhação, oração e arrependimento. Agora, ouça isto do profeta Ezequiel. É talvez a articulação mais clara dessa verdade em todo o Antigo Testamento. Em Ezequiel, capítulo 36, Deus faz uma promessa espetacular, unilateral, da mais pura graça. Ele promete purificar Israel, tirar deles o coração de pedra e dar-lhes um coração de carne. Ele promete colocar seu espírito dentro deles. É tudo sobre o que Deus vai fazer. Mas então, quando você acha que a história acabou, ele acrescenta uma frase no versículo 37 que deveria nos chocar. Ele diz, ainda por isso serei consultado pela casa de Israel, para que ele o faça. Você consegue perceber o quão profundo isso é? Deus detalha seu plano soberano de salvação e depois diz, agora com base nisso que eu prometi, eu espero que vocês me peçam para fazer. A oração não força a mão de Deus, ela se alinha com a mão estendida de Deus. E quando saltamos para o Novo Testamento, essa sinfonia alcança seu clímax. Tiago, em seu capítulo 5, nos aponta para Elias. Ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E este homem comum orou fervorosamente e o céu se fechou. Ele orou de novo e o céu se abriu. A soberania absoluta de Deus sobre as leis da natureza não foi um obstáculo para a oração de Elias. Foi a própria base sobre a qual ele orou com confiança. Porque ele sabia que servia a um Deus que controla os céus, ele ousou pedir que os céus fossem abertos e fechados. A oração eficaz do justo coopera com o decreto soberano do rei. E claro, nosso exemplo supremo é o Senhor Jesus Cristo. Ele, que era o próprio verbo através do qual o universo foi criado, nos ensinou a orar. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ordena a pedir por aquilo que ele mesmo veio inaugurar e que, por fim, estabelecerá soberanamente. E na noite mais sombria da história humana, no jardim do Getsemane, o que Jesus faz? Ele, que sabia perfeitamente o plano soberano do Pai para a cruz, não adota uma resignação passiva.
Mateus 26:39 nos mostra Jesus prostrado com o rosto em terra, suando gotas de sangue, orando: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Hebreus 5:7 nos diz que ele ofereceu suas orações com forte clamor e lágrimas. Se o Filho de Deus encarnado, em perfeita união com o Pai, trilhou o caminho da soberania divina através da agonia da oração submissa, quem somos nós para pensar que existe outro caminho? Do início ao fim, a Escritura testifica: Deus decreta soberanamente os fins, e soberanamente convoca seu povo a participar do cumprimento desses fins através dos meios da oração. Tudo bem, a teologia é fascinante, mas a grande questão é, e daí? O que essa verdade sobre Daniel, Ezequiel e Jesus muda na minha segunda-feira de manhã, no meu trajeto para o trabalho, na minha ansiedade sobre o futuro do Brasil? Muda tudo. Vamos trazer isso para a prática. Primeiro, troque o fatalismo por uma fidelidade feroz. O fatalismo diz: o que tiver que ser, será. Não há nada que eu possa fazer. É uma desculpa para a inércia, disfarçada de espiritualidade. A fidelidade, nascida da crença na soberania de Deus, diz: porque o meu Deus reina sobre todas as coisas, há tudo que eu posso fazer em oração. Soberania não é um tranquilizante, é adrenalina para a intercessão. É porque você sabe que Deus governa sobre o caos político, sobre o diagnóstico médico assustador, sobre a rebeldia do seu filho, que você pode orar com coragem destemida e não com pânico desesperado. Orar não é tentar convencer um Deus relutante. É se alinhar a um rei vitorioso que te convida a participar de sua vitória. Então pare de dizer seja o que Deus quiser como um suspiro de derrota. Comece a orar venha o teu reino como um grito de guerra. Segundo, ore com a Bíblia aberta. Por favor, ouça isso. A maioria de nós ora a partir de uma lista de desejos ou de um roteiro de pânico. Nossas orações são um reflexo do nosso feed de notícias ou de nossas preocupações do dia. Faça como Daniel. Deixe que a palavra de Deus seja o combustível e o leme da sua oração. Como? Abra sua Bíblia, leia um salmo e transforme-o em sua oração. Pegue uma promessa das epístolas de Paulo e ore para que Deus a cumpra em sua vida e na sua igreja. Leia os profetas e ore para que a justiça de Deus role como um rio em nossa nação. Use o Salmo 122 para clamar pela paz da sua cidade, inserindo o nome da sua cidade no versículo. Use 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, para interceder nominalmente por governantes, mesmo aqueles de quem você discorda. A oração bíblica nos salva da miopia de nossos próprios desejos e nos alinha com os propósitos eternos de Deus. Terceiro, estabeleça uma prática diária simples, mas inegociável. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não estou dizendo que você precise fazer isso, mas o que você pode fazer? Comece com 10 minutos, apenas 10, mas que sejam 10 minutos focados. Defina um alarme. Faça um jejum parcial. Talvez seja o café da manhã. Talvez seja desligar o Wi-Fi do seu celular por 1 hora. O jejum quebra a nossa dependência das coisas criadas e aguça nossa fome pelo Criador. Ajoelhe-se se o seu corpo permitir. A postura do corpo ensina a alma sobre submissão. E tenha um plano simples. Confesse o que a palavra te mostrou. Agradeça por quem Deus é e pelo que Ele fez. Peça, alinhado com as promessas que você leu. Anote uma promessa específica em um post-it e cole no seu monitor ou no espelho do banheiro. Lute em oração por essa promessa durante a semana. Não complique. Apenas comece. A consistência na oração é mais poderosa que a intensidade esporádica. Quarto, e isso é o fundamento de tudo, lembre-se da sua identidade antes de se lembrar da sua obrigação. Por que você pode se aproximar de Deus com ousadia? Porque você é bom? Não, porque você é um sacerdote real, diz 1 Pedro, capítulo 2. Por causa do sangue de Jesus, você tem, de acordo com Hebreus, capítulo 10, ousadia para entrar no santuário. Você não ora para conquistar o amor de Deus, você ora porque já foi esmagado pelo amor de Deus em Cristo. Você não ora para convencer Deus a ser seu pai, você ora porque Ele já te adotou em sua família. A oração não é a escada que você sobe para tentar alcançar o céu. É a conversa familiar que você desfruta porque Jesus te sentou à mesa, no colo do Pai. Quando você entende isso, a oração deixa de ser um fardo e se torna o maior privilégio da sua vida. E isso nos leva ao clímax do plano de Deus. Daniel foi um intercessor incrível, mas ele era apenas uma sombra, um eco do verdadeiro Daniel que estava por vir. Jesus Cristo é o verdadeiro Daniel. Daniel viveu em exílio na Babilônia. Jesus viveu em exílio neste mundo caído, deixando a glória do céu. Daniel foi fiel em meio a impérios pagãos. Jesus foi perfeitamente fiel e sem pecado em meio a uma humanidade rebelde. Daniel intercedeu por seu povo com base na misericórdia de Deus. Jesus não apenas intercedeu, ele se tornou a própria base da misericórdia de Deus na cruz do Calvário, garantindo o perdão que Daniel apenas pediu. E agora ressuscitado e glorificado, Hebreus 7:25 nos diz que ele vive eternamente para interceder por nós. Sua oração hoje só é ouvida porque a oração dele por você nunca cessa. E é por isso, e somente por isso, que podemos orar venha o teu reino com a certeza inabalável de que o nosso rei intercessor já venceu e voltará em glória para consumar todas as coisas. Então o paradoxo está resolvido. Nós oramos não apesar da soberania de Deus, mas exatamente por causa dela. Porque Ele reina, nossas orações não são em vão. Porque Ele prometeu, nossas súplicas têm fundamento. Porque Ele nos convidou, nossa participação é um privilégio. A pérola do dia, sua ação imediata, é esta. Hoje, antes de dormir, separe 10 minutos. Ore com a Bíblia aberta. Pegue uma promessa, confesse um pecado, faça um pedido ousado pela glória de Deus. E agora vamos juntos. Dobre os seus joelhos onde estiver, se puder, ou curve o seu coração. Vamos responder como Daniel respondeu. Oremos. Senhor, nosso Deus soberano e Pai misericordioso, nós nos aproximamos de Ti por causa do nome de Jesus. Viemos a Ti e confessamos que muitas vezes usamos a Tua soberania como desculpa para nossa apatia e preguiça. Confessamos a frieza do nosso coração e a fraqueza da nossa vida de oração. Perdoa-nos, Pai, por amor do Teu nome. Dá-nos pelo Teu Espírito, um espírito de súplica como deixa Daniel. Acende em nós um fogo por Tua palavra. Alinha nossos desejos aos Teus decretos, para que o nosso querer seja um eco do Teu realizar.
Pedimos, Pai, que tu santifiques a tua igreja no Brasil, que tu conceda sabedoria, integridade e temor às nossas autoridades, que tu estabeleças a tua justiça para os órfãos, as viúvas e os vulneráveis, e que tu derrames a tua paz, o teu shalom, sobre nossas cidades violentas e ansiosas. Pai, que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita em nós e através de nós, aqui na terra, como ela é perfeitamente feita no céu. Nós pedimos e confiamos tudo isso no nome poderoso do nosso Rei e Intercessor, Jesus Cristo. Amém. Se esta jornada profunda pela oração e soberania abriu seus olhos, deixe um comentário com a palavra "ouve-nos", para eu saber que você chegou até o fim e está se juntando a este movimento de oração. E se você quer aprender o modelo de oração que o próprio Jesus nos deu, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora sobre a oração do Pai Nosso. Para não perder essa jornada diária que transforma informação em formação, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!